quadro aqui atrás da gente, então a gente vai tentar transformar o que... Ah, tem um aqui do lado. Não tem atrás, mas tem aqui do lado. Muito bem. O que a gente vai conversar aqui hoje, nesse período que a gente tem disponível para tratar do tempo e do direito? Normalmente, na teoria geral do direito civil e ao longo dos temas que envolvem o direito civil, a gente passa batido em certas razões de alguns institutos que a gente conhece. A prescrição, a decadência, a preclusão lá no processo civil. A gente acaba não tentando buscar qual é a essência desses institutos, qual a inter-relação entre o direito e o tempo, qual a importância do tempo para o direito. Nesse minicurso, quando o pessoal do DEAR me ligou, eu falei assim, quem sabe a gente tem a oportunidade para não trazer aqui respostas prontas para vocês, mas trazer indagações, trazer questionamentos. Por quê? Questionamentos que vão buscar recair sobre alguns temas que para vocês podem ser temas fechados, temas já solidificados, mas que na realidade não são. Vocês estão me ouvindo bem aí do cantinho? Temas que durante a graduação a gente fala assim, beleza, isso aqui eu entendi, isso aqui é assim, ponto e acabou. Mas será que realmente a prescrição mata a exigibilidade do direito? Será que efetivamente a decadência faz morrer o direito? Qual é a essência da relação de preclusão? E por último, existe alguma possibilidade de o tempo fazer nascer um direito? Não o tempo dar um requisito ao nascimento de um direito, mas o tempo promover o nascimento de um direito, que normalmente a gente conhece na graduação como uso capião, mas que a gente vai conhecer alguns priminhos do uso capião que não dá tempo a gente abordar com calma na graduação. Então, por isso, a gente vai partir de uma primeira discussão, que seria qual a inter-relação básica entre o tempo e o direito. Qual a influência do tempo sobre o direito? Como essa influência é muito grande, eu tentei delimitar ao universo do direito civil. Se a gente fosse pensar alguns institutos que são baseados na noção de tempo, a gente teria em mente a maioridade, teria em mente o divórcio direto. O divórcio direto tem como um dos seus requisitos o lapso de 2 anos. A separação falência, artigo 1532, lá está previsto aquele prazo de 1 ano de ruptura da relação conjugal. E muitos outros institutos são baseados, são atrelados à noção de tempo, como o pagamento. Então o tempo permeia suas ideias, seus pensamentos sobre todo o direito. Mas será que apenas o tempo vai se apresentar como um requisito, como pressuposto de algo? O tempo não pode sozinho criar ou matar algo dentro do direito? Nós aprendemos lá na graduação 2 irmãs que estão sempre no finalzinho do semestre e a gente não tem tempo para se dedicar a elas. Quando o professor de parte geral dá essa matéria, todo mundo está de paciência já esgotada, já não aguenta mais nada, já passou a Nico Lopes, não dá tempo de a gente pensar em mais nada. Então a gente quer rapidamente descobrir o que é prescrição e decadência e acabou a nossa vontade de estudar esse tema, porque também é fácil. Mas a prescrição e decadência tem uma prima lá no processo civil, a preclusão. Até aqui, todos nós fomos apresentados aqui durante a graduação. Alguém aqui é de primeiro período? Eu tinha desconfiado que sim, né? Então eu vou tentar, vamos fazer o seguinte, como tem pouca gente, o que eu tocar aqui, vocês não tiverem a mínima ideia do que é, tá? Só levantar a mão, apesar de que prescrição e decadência vocês não têm a mínima ideia, né? Vocês estão vendo o direito civil? Mas dá pra gente ir tranquilo, a gente vai tentar explicar aqui com calma. Prescrição, decadência e preclusão, na nossa abordagem aqui, pertence a um grande gênero chamado caducidade. Cuidado, para aqueles que já viram decadência, perceberam que os professores falaram assim, olha, decadência ou caducidade. Isso é uma vertente espanhola e portuguesa que aproxima a ideia de decadência da ideia de caducidade. A visão alemã e o que eu tento definir nessa ideia aqui é que a caducidade acaba abrangendo a prescrição, a decadência e a preclusão e vários outros institutos que não são nem prescrição, nem decadência
e nem preclusão. Tá? Que a gente vai falar ainda hoje deles. Ao lado desses aqui, nós vamos colocar a suprécio, a irmãzinha dela, que eu acho muito mais bonita, a surrécio, até porque isso aqui no Brasil tem aplicabilidade, isso aqui de cima não, e o irmão feio das duas, o tucópio. Mas como todo irmão feio é o mais gente boa dos três, tá? Vamos tentar começar a trabalhar algumas ideias básicas aqui. O que vem a ser prescrição? Quem aqui é do terceiro período? Que não é lá de Ubá, que eu conheço. Muito bem. O jovem que está lá com as 4 pilastras na camisa. Como é que se chama? Edson, o que é prescrição? Professor, final de semestre, lá com sono, professor. A nossa coleguinha do lado. Por exemplo, eu tô aqui, eu tenho que pagar essa dívida. E eu vai ter um período de tempo que eu vou ser obrigada, ele vai poder me cobrar essa dívida, vai ter esse período de tempo pagado, vai ter esse efeito. Ou seja, não tem mais a obrigação De pagar. de pagar. Perfeito. O pessoal do primeiro período ouviu a coleguinha Cecília? Olha só, o que a gente aprende na graduação. A prescrição, ela atinge o direito de exigir algo por parte de um credor, né? Vamos então agora começar a corrigir o que a gente aprendeu na graduação. Mas não é porque o professor de vocês, é porque eu ensino assim também, está errado não. Porque para a visão de concurso e para a visão que nós brasileiros criamos de prescrição, está mais do que ótimo isso que a Cecília acabou de falar. A prescrição, na visão do Ponte de Miranda, todo mundo conhece o Ponte de Miranda, ela cria uma exceção para o devedor. Exceção, quem já está vendo processo ou teoria geral do processo, é uma defesa contra uma pretensão. Quando o autor quer alguma coisa, o credor deseja alguma coisa, ele intenta uma ação, então ele tem uma pretensão. Quando você pode se defender, você faz uso de uma exceção. O que a prescrição faz não é matar a exigibilidade do crédito, é criar uma exceção, criar uma proteção para o devedor. Tanto é assim, Cecília, até porque o próprio direito fica ainda lá bonzinho, sem ser atingido, apesar da exigibilidade estar sendo questionada, que se eu pago uma dívida prescrita, eu não tenho direito de pedir de volta, não existe repetição. Repetir, para quem está aí no comecinho, é pedir de volta, paguei errado, fui lá na loja, paguei demais, me devolve o que eu paguei a mais, isso chama repetir, repetição do indébito. Quando você paga uma dívida prescrita, não existe repetição de indébito. Então a prescrição, ela cria uma exceção em favor do devedor. Percebam que a gente usou a palavrinha devedor. Por quê? Porque sempre que existir uma relação de crédito, um direito a uma prestação, nós estaremos falando de prescrição. Se eu tenho direito de exigir um dar, um fazer ou não fazer de alguém, essa relação jurídica está submetida a um prazo prescricional. Mas se por outro lado eu não tenho direito de exigir uma realização, não tenho direito a exigir uma prestação, mas tenho direito a impor a minha vontade, a determinar o meu poder sobre a outra parte, por exemplo, revogando um contrato de mandato. Nessa situação eu não tenho um direito de prestação, então esse direito não está submetido à prescrição. Está submetida à prima dela, que é a decadência. A decadência, Cecília, ela não mata a exigibilidade, nem muito menos cria uma resistência à exigibilidade. Ela atinge o próprio direito, a própria essência do direito. Uma vez que você decaiu do direito, o seu direito de exigir A ou B morreu. O seu direito de exigir algo acabou. A partir do momento que houve a decadência, não existe mais da sua parte o direito. E aí, se você cumpre ou realiza o fato a que você estava submetido e já houve a decadência, há necessidade de restituir as partes ao estado anterior. Mas por que então nenhum livro de parte geral discute repetição de indébito em decadência? Por causa daquilo que a gente acabou de falar. A decadência não